Boa noite a todos. Vamos pedir a ajuda desses amigos espirituais, nossos anjos guardiães, que unidos por esta reunião com todos nós, seja possível as bênçãos do Pai Criador, de Jesus Cristo nosso Mestre, e a ajuda desse plano espiritual que possa nos envolver, nos colocando em nossa justa posição, que a humildade e a simplicidade seja cultivada em todos nós, para que possamos entender as revelações do mundo espiritual, que estas energias fluídicas e balsâmicas possam nos envolver, ativando a nossa inteligência, o nosso discernimento, para que possamos ser felizes nas colocações que se destinam na noite de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Assim, com muita alegria mesmo, apenas um recadinho, para quem vem ao centro a primeira vez, passa 5 minutos aqui na frente, no final só, né, Marcelo? Para dar uma explanação de tudo que entendeu durante a palestra, né? Vai, pode trazer 15 laudas na semana que vem. 15 laudas também? Substitui a outra? Tá bom. Ok. Na hora a gente vê isso, né? Lá no final? Ok. A felicidade é tamanha. É o caso? Não, né? É o caso? Tá. Depois você toma nota, temos uma candidata já. A felicidade é imensa, porque o tema deste mês envolve o conhecimento mais profundo dos objetivos de uma casa espírita. Como ela é constituída. Muitos de vocês, creio, estiveram aqui na semana passada. E lá na semana passada iniciou-se a se discutir, né? Uma semente foi lançada. Esse era o tema da semana passada. A terra boa. Então a Terezinha, o seu João Grilo e o seu Gomes já passaram por aqui e deram um briefingzinho de como se constitui uma casa espírita. Não é abre-se uma porta e vamos trabalhar, vamos fazer as nossas orações. Ela tem raízes, e essas raízes não se aprofundam na terra, elas nascem para o plano espiritual. É de lá que vem a casa espírita. Essa casa antes foi concebida lá no plano espiritual. Como isso acontece? As responsabilidades, os funcionamentos, como é que ela é criada lá para espelhar aqui. E depois o Sr. João Grilo, sócio fundador, né, tem histórias e mais histórias, eu já ouvi muitas delas, de como se conseguiu dinheiro para se fundar esta casa espírita, o Centro Espírita Ismael. Como é que as idas da federação, as orientações da federação, mas e o dinheiro, como você vai alugar uma casa? De repente surge a pessoa com o envelope, com o valor exato da doação para se adquirir a casa. O valor da casa era o exato valor. Coincidências, vamos partir por aí quando nos vestimos da matéria. Mas quando enxergamos que no mundo espiritual as coisas são mais complexas, nós é que somos um pouquinho duros e pequenos demais para entender essas coisas. As raízes estão lá, as pessoas são escolhidas a dedo, mas se negarem, não quiserem, é permitido também, pois existe o livre-arbítrio, e nós só fazemos aquilo que queremos fazer. E hoje, após conhecer como esta casa nasceu lá no mundo espiritual, as coincidências, aspas, de como o dinheiro surgiu, e depois o Sr. Gomes falando de todos os mandatos que ele já executou como presidente da casa, a casinha como era pequenininha e simples e hoje está dessa forma, quiçá muito maior amanhã. Qual é o comprometimento das responsabilidades de cada curso, da secretaria, da diretoria, dos dirigentes, dos responsáveis, dos colaboradores? Como é a orientação que cada um recebe para o foco principal da espiritualidade? Fazer uma casa espírita é uma responsabilidade imensa. E tiramos o chapéu para todos aqueles que compõem uma diretoria e que encontram tempo para determinar que assim seja, para o nosso bem, para a nossa serventia. E hoje a alegria é por poder falar sobre esse descortinando as luzes do futuro, porque é o produto da casa espírita. O que estamos fazendo na casa espírita?
Qual é a responsabilidade desses que dirigem a casa espíritas para bem recepcionar todos que por aqui passam? E é uma quantidade razoável, não é, Ivan? Isso nos faz lembrar de que a quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. Formar as pessoas para o atendimento, sob que visão, sob que ótica? Então, nós vamos descortinar essas luzes que clareiam a mente do homem, que deixam o homem mais espírito do que corpo, do que matéria, para conseguir executar as suas tarefas, o que ele veio fazer aqui. Sob essa ótica, nós vamos falar sobre amai-vos e instruí-vos. Então vamos direto lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, que nos revela aí, no advento do Espírito de Verdade, lá nas instruções dos Espíritos, no item 3º, nos revela por Jesus, porque o Espírito da Verdade é o próprio Jesus que esclarece. Em 1860, em Paris, o Espírito de Verdade traz a contribuição para Kardec, que estava ali com o seu médium, codificando a doutrina. Então, quando ele anotava as informações que o mundo espiritual transcrevia através daqueles médiuns, ele anotou esse advento do Espírito da Verdade, dizendo Jesus para a codificação da doutrina: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo. Essa simples colaboração nos remete à compreensão desse capítulo, o Cristo Consolador, para entender que Ele nos pede para nos amar incondicionalmente. Que força é essa do amor? A própria presença de Jesus, que veio resumir os 10 mandamentos em 2 ensinamentos. Quais eram? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Amar e amar. Olha a importância dessa ação de amar. Nós não compreendemos bem, com certeza, a força desse amor. Esse amor é espiritual. É uma coisa que nos leva a primeiro nos instruir para compreender o que nós estamos querendo falar desse amor. E nos instruirmos é ler, é pesquisar, é trabalhar, é se dar a chance de se olhar como o ser eterno, o Espírito que somos. E aí, nesse advento de verdade, o Cristo Consolador, Jesus, segundo São João, no capítulo 14, nos traz essa vivenciação, essa passagem de Jesus, que dizia àqueles que lhe ouviam, na época: se vós me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei ao meu Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, que permanecerá convosco eternamente. O Espírito de Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, aspas minhas, espíritas, conhecê-lo-ei, porque ele permanecerá convosco e estará em vós. Esse Consolador, o Santo Espírito, que o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar de tudo aquilo que eu já vos tenha dito. Dá para entender de quem nós estamos falando? Da terceira revelação, da doutrina espírita. Mas esse Consolador, recordando que será lhe enviado se você crê nos meus ensinamentos, o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Quem é que pode ver o conhecimento? Quem é que pode conhecer o conhecimento sem antes se instruir? Nós estamos falando dessa doutrina maravilhosa que nos é revelada pela ação de cada um de nós, porque somos nós que levantamos e vamos lá buscar o conhecimento da instrução, da leitura, da participação, do desejo de nos libertarmos da ignorância, porque fomos criados simples e ignorantes no conhecimento, zerado. E na primeira encarnação de cada um de nós, nós vivenciamos uma encarnação
e ressurgimos. E novamente passamos pela espiritualidade e ganhamos a nova chance de reencarnar de novo e progredir um pouquinho mais e construir a nossa evolução. Instruí-vos, eis a chave para o conhecimento, eis a doutrina à disposição de cada um de nós. Nos ensina o Consolador prometido. E se é o conhecimento da doutrina, um conjunto de informações, de conhecimento, que nós temos que conhecer e praticá-la, esse conjunto permanecerá com aquele que lê e estudar, com aquele que busca o conceito eternamente, porque depois que aprendemos, não dispensamos mais. E estará em vós, estará incrustado em cada um de nós, pois aprendemos, saímos do estado da ignorância para algum aprendizado. Eis o que significa a busca da instrução para esclarecer na luz da verdade, do ser eterno que somos. O que é uma vida, 60 anos, 80, 100 anos, diante da eternidade é nada. O que podemos fazer para buscar a instrução, para compreender o que é esse amai-vos? O que é essa relação de amor que a doutrina nos prega? Essa luz que nos deixa mais lúcido em nosso dia a dia, em nosso comportamento com a família, com o nosso próximo, com aquelas ofensas que nos são dirigidas, como eu reajo? Eu devolvo essa ofensa? Eu faço uma análise, me comporto ainda no estado de amor, reconhecendo que aquele que me atinge pode ser um ser ainda primitivo, muito aquém da compreensão do que é o verdadeiro amor. É nessa situação, o amai-vos e instruí-vos, que nós temos a primeira luz que nos clareia o caminho. Mas o aprendizado e a cura moral é uma outra instrução que só pode vir quando nós executamos a nossa tarefa. A tarefa de, quando encarnados, subir, ascender a nossa elevação intelectual e elevação moral. Essa é a busca e a tarefa de cada um de nós. Não importa as outras coisas. Somos fadados a buscar a elevação intelectual para arrastar a evolução moral. Porque quando o nosso intelecto, a inteligência, o raciocínio, o discernimento se faz presente por revelação, por instrução, a gente compreende e sabe discernir as coisas. E o estado moral de respeito ao próximo é arrastado por essa evolução. Não ocorre de forma diferente, inversa. Primeiro a gente evolui moralmente para depois evoluir intelectualmente. Não aceitamos isso, porque o raciocínio está baseado em fatos e em lógica. Quando nós reconhecemos o fato e a lógica, o raciocínio, pelo método de dedução, nós aceitamos essas informações. E aí o respeito moral, a compreensão de que o outro, o meu semelhante, tem os mesmos direitos do que eu e assim por diante. Isso me arrefece o coração, a moderação, a fraternidade, a caridade, a moderação, a simplicidade. Aí nós vamos compreendendo o que nós somos, para elevar intelectualmente. Quanto mais informação, mais conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais compreensão moral do que é meu e do que é do próximo. Como é que isso ocorre? Vamos no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 4 nos mostra: ninguém entrará no reino de Deus se não nascer de novo. Como funciona isso? Olha os objetivos da casa espírita: descortinar as luzes, que nos revela quem somos, o que temos que aprender. Como é o espanto de Nicodemos na época de Jesus, quando Jesus afirmou: ninguém entrará no reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos fala: como, Senhor? Posso eu, já grande assim, entrar de novo no ventre da minha mãe? E Jesus explica: o que é da carne é carne, e o que é do espírito, o espírito. Então nós temos que entender que ao ganharmos esta vida que nós temos hoje, pronto, já tivemos centenas de milhares de encarnações passadas, mas hoje eu estou encarnado. Hoje fala dentro de mim um espírito eterno, que labutando pela sua elevação intelectual, que arrasta a evolução moral, me coloca nessa condição que eu estou hoje.
Eu respeito fulano, respeito ciclano, mas quando eu tenho que olhar determinadas coisas, ainda me dá uma tremedeira por dentro, eu tenho que trabalhar muito isso. É o teu estado evolucional. Então vamos olhar um pouquinho, né? O espírito estava lá, passeando na erraticidade e foi chamado. Vem cá, Marcelo, vem cá, você mesmo, você vai encarnar agora. Aí vai lá, se estivesse no nosso lar, né? Seria chamado no Ministério da Regeneração. E lá seria colocado à disposição dos amigos consultores responsáveis pela nossa reencarnação, bonitinho lá deitadinho, já naquele formato, né? Aí lá olhou no teu perispírito, né? Composto por tudo que nós já fizemos em centenas de milhares, naquela fase que nós dois estávamos lá, como os vikings, mongóis, né? Com uma coxa de avestruz na mão assim, né? E aí olhou, está lá as nossas energias, ele começa a programar a nossa reencarnação, sempre predisponente, nunca determinante. Essa programação é todas as energias que estão no nosso perispírito, o que nós fizemos ao próximo, está no nosso cardíaco, no amor ao tu, a relação de amar ao próximo, as vidas alheias, pode ser as plantinhas, pode ser o animal, pode ser o seu semelhante. É esta vida que nós temos, energia, tudo que fazemos aos outros e o que os outros nos fazem fica registrado em nossa energia áurica, e lá facilita a programação da nossa encarnação. Aí nós encarnamos naquela família onde lá eu tenho relação com o pai, com o irmão, aquela dificuldade com o marido que está predisponentemente já para cruzar os nossos caminhos, e aí nós formamos a família. Faz parte, todos os obstáculos faz parte dos testes, das provas que nós vamos ter que passar. E nós vivemos de criancinha, adolescente, adulto, idoso e desencarnamos. Aqui, diga Marcelo. Mas antes de desencarnar, eu quero perder essa barriguinha. Facilita para ressurgir aos céus. Nessa situação da ressurreição, antes você aprendeu, você reparou, você se desculpou, você reconstruiu, você tornou fazer novo carnê na Casas Bahia, né? Tornou contrair débitos por atitudes, por se ausentar, por não querer as responsabilidades. Novos débitos são também contraídos, mas aí a gente ressurge lá no céu, bate na porta do céu, sai aquele, né? Diga, quero entrar aí. Espera aí. Ninguém entrará no reino de Deus se não nascer de novo. É a tua primeira vez? Eu estou vendo, né? Está tudo meio desconforme aí, né? Mas quando chegar lá vai estar assim. Não podeis entrar aqui. Estais sujos por teus pensamentos, pelas tuas mazelas, pela tua incompreensão, pela falta de compreensão, pela comida em excesso, pela bebida em excesso, pelos pensamentos horríveis, né? Tomara que caia, né? É isso, mais ou menos, está me soprando tudo lá de trás, tá ok? Essa situação nossa, nós nem percebemos, mas quando chegamos lá, e não é por maldade que nós não podemos entrar no reino dos céus, é porque essas energias não suportariam o brilho da bondade, do amor ensinado no Amai-vos, e quando nós chegássemos lá, seríamos repelidos. Tal como, ao nos aproximarmos da chama, do fogo, nós recuamos porque nos queimam a derme. Desta forma, o espírito não suporta o brilho do amor e da bondade e não ficaria nesse local. Mas a misericórdia do Pai Criador é tremenda, que nos permite a recuperação, segundo a época. Nos manda para o umbral da vida. E o umbral não é um lugar físico, é um lugar que existe em nossa consciência, nos nossos sentimentos de culpa, na nossa zona de remorso. E é lá que nós vamos despertar. Lá nós vamos sofrer, ter dor, ranger de dentes, lembra da expressão? Para, quando nos arrependemos profundamente, sermos resgatados pelos bons espíritos. E lá, em uma das cidades espirituais, sermos tratados
e após a recuperação, viveremos no mundo espiritual, na erraticidade, onde vivemos nós, espíritos errantes, ainda em evolução intelectual, para melhorar a nossa posição moral. Nessa nova encarnação, Marcelo, vem cá, vamos reencarnar de novo. Já fininho, né? Disse ele lá, né? Já fininho. E aí ele tem nova tarefa, nova missão. Ah, melhoraste bem, ótimo, legal. E aí reencarna, e aí nós passamos por mais uma vez a segunda, a 10ª, a 100ª, milionésima vez, até que, com muito suor, ascendemos ao céu, batemos lá, e ao se abrir, agora sim, irmão querido, nenhuma única ovelha se perderá em 3. Isso quer dizer, no capítulo 4, a instrução, instruí-vos, o aprendizado, para nós termos a cura moral, que somente com a cura moral, que tem que vir antes a elevação intelectual, para nós compreendermos que quando chegarmos na fila, deveremos estar no nosso lugar, e não furarmos esta fila porque somos patentes, porque temos poder, porque temos dinheiro, porque temos diferenciações. Estamos repletos de orgulho, porque o orgulho pressupõe essa diferenciação. O orgulhoso diz, mas como eu, todo poderoso, vou ter que entrar aqui na fila? Não, de jeito nenhum. E a humildade pressupõe a igualdade. Somos todos semelhantes e filhos do Pai Criador. Se chegamos atrasados, devemos entrar naquele lugar da fila e esperar a nossa vez, sim. Eis o que esta casa faz, ao revelar pelos estudos diversos, de diversos passes, de diversos cursos, a interpretação e a compreensão profunda da doutrina espírita, para compreender quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Querem ver que sob esse descortinando as luzes do futuro, podem nos revelar coisas muito mais profundas que muitos de nós nem nunca pensamos? Vamos lá a um dos livros da obra de André Luiz, o livro chamado Evolução em Dois Mundos, na sua página 27, que fala sobre o corpo mental e o corpo espiritual, causa primeira dos estudos de um dos nossos grupos, o grupo do Samaritano, um tipo de passe que lida com a saúde. Portanto, esses médiuns trabalhadores, ao recepcionar os assistidos, doentes ou em desequilíbrios energéticos, tem que ter um conhecimento profundo de suas atitudes para gerar em seus pensamentos e em seus sentimentos a energia necessária para, quando impor as tuas mãos, realmente harmonizar. Pois no livro dos médiuns, nos ensina lá no item 176, que se magnetizas para curar e evocas um bom espírito que se interessa por ti e pelo assistido. Ele aumenta as tuas forças e a tua vontade e dá direcionamento profundo em teus fluidos que a tua vontade direciona àquele assistido. Essas instruções clareia a inteligência, o discernimento, a vontade, a alma, a aura energética do médium trabalhador da casa espírita. Tema desta noite: a responsabilidade de estar enraizado com o mundo espiritual. Neste livro Evolução em Dois Mundos, nessa página 27, nos traz a revelação, André Luiz, sobre o corpo mental e o corpo espiritual. Pasmem, ele nos diz, em uma linguagem confusa de entender, que o corpo espiritual não é o reflexo do corpo físico, pois na verdade é o corpo físico que o reflete, assim como o corpo espiritual reflete o corpo mental, que lhe dá forma para a sua existência. Hein? Como? Claro que não vamos entender nada. Eis aí o objetivo da casa espírita, de pegar essas informações e traduzir, esmiuçar, compreender, evocar o bom espírito, aquele anjo guardião que naquele momento é o responsável por aquela instrução, e aquele momento faz aquele médium receber a transferência da informação,
e uma ideia nova surge e esclarece para todos, que põe em prática ao segundo grupo, ao terceiro grupo, e assim a casa vai fazendo a sua função, o esclarecimento. Vamos trocar essas palavras todas para nós compreendermos como isso é profundo e importante para cada um das nossas vidas. Nos ensina a doutrina, através desse livro maravilhoso, que cada um de nós, quando vamos encarnar, temos um intermediário entre o espírito e o nosso corpo. É chamado de perispírito. E esse livro nos diz que esse perispírito é dividido em dois corpos: o corpo espiritual e o corpo mental. É esse nome que é dado a essas duas partes que compõem, juntando-se, o perispírito. O corpo mental acompanha o espírito em todas as suas encarnações, nunca se perde. Mas o corpo espiritual é formado como uma cópia do corpo mental, para que o corpo espiritual somente atue em cada encarnação. Então esse corpo espiritual forma o corpo físico, e esse corpo físico, em sua vida material, de 0 a 2 anos, de 2 a 6, de 6 e assim por diante, vai fortalecendo e constituindo este corpo espiritual. E vai sendo gravado nesse corpo espiritual tudo o que nós pensamos e tudo o que nós sentimos, as nossas emoções, os nossos sentimentos e as nossas razões, o mental racional, e vai guardando tudo nesse corpo. E quando o corpo físico falece, faz a passagem, em mundo espiritual, esse corpo espiritual, ele é dissipado. Mas antes de dissipar, ele transfere os seus conhecimentos para esse corpo mental. E aí, quando ele é dissipado, da existência somente do corpo mental, quando chamado para a nova encarnação, ele possui a somatória de todas as encarnações passadas, mais essa encarnação. E aí ele encarna, e aí ele aprende. E novamente, quando aprende, quando vai à espiritualidade, novamente ele dissipa aquele corpo daquela última vida e novamente transfere todo o conhecimento, fazendo com que o corpo mental, eterno acompanhante do espírito, vai se enriquecendo de tudo que nós aprendemos em cada encarnação. Aí fica mais fácil a gente compreender que a cada um segundo as suas obras e no momento certo. E aí começa o aprendizado da doutrina para a cura moral, o conhecimento de que nossos erros têm um propósito passado, mas a evolução do ser depende de nós. Porque mais uma máxima de Jesus nos ensina que a cada um de nós sempre nos será dado segundo as nossas obras. O que cada um fazemos? Como é que você levanta, bate o pó do tombo que você tomou e vai buscar o que você deseja? Pois se você não for buscar, nada vai lhe acontecer. Que raciocínio é esse que eu vou à casa espírita e lá eu vou tomar um passe e vou me curar de uma doença grave? Quem é esse espírito que pode vir na tua vida e fazer por você a cura da tua doença? O contrato de trabalho no emprego que você quer, o marido que você deseja. Se é assim, se o Espírito desce aqui e providencia isso em mim, que mérito eu terei para ter o que eu desejo? Que merecimento é esse? Contraria todo o ensinamento. Pois se a vida é uma oportunidade para nós modificarmos através da reforma íntima, e a reforma íntima só vai acontecer quando você se determinar, através do aprendizado da doutrina espírita, o seu desejo maior de evoluir intelectualmente e moralmente. Evoluir sempre, pelo trabalho. Você tem que trabalhar. Você tem que olhar para você e dizer: eu quero evoluir. Os meus pensamentos calcados naquelas mazelas que as nossas vidas passadas nos ocasionou, quais? Mágoa, angústia, depressão, rancor. Não existe isso em nós? Os sofrimentos que nós já tivemos, tudo isso está incrustado como sentimento, como valores. São as nossas mazelas, são os nossos vícios.
E devemos tratar esses vícios como? Substituindo o orgulho pela virtude ensinada por Jesus Cristo. Se eu tenho orgulho, a virtude ensinada da humildade. O orgulho pressupõe a diferenciação, a humildade pressupõe a igualdade que todos nós devemos ter. Lembra-se, amai-vos e instruí-vos, o aprendizado e a cura moral. Olha aí o terceiro ponto que nós temos para essa noite: o homem velho transformando-se no homem novo. O homem velho, porque numa mesma encarnação você pode ressurgir pela reforma íntima. É como se reencarnasse numa mesma encarnação. Bárbara Brennan, uma cientista da NASA, esclarece que isso é possível sim, pela determinação, pois possuímos o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio é estimulado pela vontade. Se você se determinar, você consegue alterar a sua vida pela mudança dos valores, passar a ser manso, fraterno, caridade, simplicidade. Isto são os valores ensinados por Jesus Cristo. O simples fato de dar o braço, estender o braço, um sorriso, um apoio, evidenciar as características positivas daquele que está contigo pelo caminho. Essas situações engrandecem o nosso eu espiritual. É como se nós estivéssemos trocando as mazelas pelas virtudes ensinadas por Jesus. E a cada valor substituído, renasce uma compreensão melhor do que nós somos. E nesta vida vamos nos depurando. Por isso procuramos a casa espírita. Mas não procuramos a casa espírita para nos curar diretamente, para nos dar o que desejamos internamente. A casa espírita esclarece, ensina, e cada casa espírita criada na espiritualidade, visto no sábado passado, tem a sua determinação. Esta casa foi determinada para os princípios educacionais, para o estudo, para esclarecer as nossas dúvidas. Mas aqui também é um pronto-socorro. Então atende-se às pessoas na prática dos passes, que são transferências energéticas, de energias que nos reestimulam, que nos reabastece a nossa aura, nos deixando ávidos, vivificados pelo fluido vital que nos impulsiona ao trabalho. Mas isso é como um remédio, é como uma dádiva que é nos dado para ver o que nós vamos fazer com ela. Se nós nos transformarmos no Papa Passe, conhece o Papa Passe? Aqueles que vêm todos os dias à casa espírita tomar um passe e volta lá para o boteco, né? E volta novamente, quando chega em casa, chuta o traseiro do cachorro, e volta para lá novamente, e quando diz para a esposa, não, os homens não maltratam a esposa, os homens sempre dizem: oi querida, boa noite, eu estou vindo do trabalho. Agora as mulheres poderiam melhorar um pouquinho o tratamento com os maridos, né? Oi? O chinelinho para aquecer os pés, coitado, trabalhou o dia inteiro, assim, aquela sopinha quente, viu? Tem gente reclamando. Tudo bem, né? Ok, vamos chegar lá um dia. A casa espírita existe para atender o socorro imediato, lhe renovar as energias, lhe clarear a mente, mas lhe dar a vara, a isca que estávamos conversando, ensinar-nos a pescar, para que nós próprios, conhecendo a doutrina e o que nós somos, de onde viemos e para onde vamos, possamos reconstruir em nós o novo homem, aquele que vai gerar as suas próprias energias, pois aprendeu a pescar, independente das casas espíritas, mas por vezes poderá ir lá se socorrer e reharmonizar as suas energias, para não ter influenciações morais de obsessores, de espíritos desencarnados ou espíritos encarnados, dos quais somos devedores, os nossos credores, a quem prejudicamos em vidas passadas. É justo que eles, na ignorância deles, possam nos cobrar, mas nos cobrando, estão adquirindo novos débitos. Então, em sã consciência, devemos nós, em nossas orações, apelar para a ajuda dos bons espíritos,
pedindo para que esclareça as mentes desses possíveis obsessores, nossos credores, a quem devemos, que não se empenhem em nos perturbar, em nos atrapalhar, pois eles responderão por isso também, por uma falha que foi minha. Não permita que ele seja ainda prejudicado por uma falha que eu tenho. Deixe clarear as suas mentes, para que eu possa, pelas minhas atitudes, pagar os meus débitos a ele, ou numa vida, alguém que lhe é caro, da mesma família espiritual, de quem ele goste, que essas pessoas entrem no meu caminho, e que eu possa conhecê-los, e ainda favorecê-los em ajuda, em amizade, em sinceridade, em amai-vos, em instruí-vos. É nessa relação que eu vou construindo um homem novo, somente pelas minhas atitudes. E essas atitudes não podem serem renovadas se não forem uma casa espírita com raízes da espiritualidade, para descortinar as luzes do nosso futuro, para nos esclarecer quem somos e o poder que temos. E ninguém está nesta vida para passar as provações, os tombos, os obstáculos que nós passamos à toa. Não existe nada ao acaso. A cada obstáculo que nós temos em nossas vidas são obstáculos justos que nós levamos lá atrás, pelas nossas mazelas, porque por onde passamos nós destruímos, nós causamos mal. Também fomos felizes, também fizemos coisas boas, mas neste mundo de provas e de expiações estamos ainda depurando as nossas mazelas. Devemos compreender isso, para quando formos à casa espírita, medir o que a casa nos oferece em nossos cursos, em nossos estudos, para que nós saiamos de lá com a vara, com a isca, sabendo exatamente como proceder, construir em nós esse novo ser. E como último ponto, nós temos a casa espírita, essa casa espírita que está instituída sobre as verdades cristãs e de todo o aprendizado que a doutrina dos Espíritos nos revela, no trabalho de despertar consciências. É esse o fundamento da nossa palestra de hoje. Despertar as nossas consciências, sabermos exatamente se tudo isso que nós falamos aqui é produto de uma imaginação fértil, ou se realmente nós somos espíritos eternos que constroem um corpo para passar por diversas situações na vida encarnada, porque o espírito só progride se estiver encarnado. E alguém pode dizer: não, mas espera aí um pouquinho, lá na erraticidade se estuda, se faz cursos, isso aí não é evoluir? Não, não é evoluir. Nós adquirimos o aumento do nosso arquivo mental, nós nos instruímos, ganhamos bônus horas, nós lapidamos informações para virar conhecimento, para quando encarnarmos, isso melhorar o nosso desempenho, mas não evolui o espírito. Só evolui encarnado quando resiste ao ataque injusto sem revidá-lo, quando perdoa antes mesmo de ser atingido, quando transforma a sua vida calcada nos ensinamentos das virtudes de Jesus Cristo, na bondade, no amor, no servir. Aí nós somos um ser renovado. Somente pelo amor podemos construir o caminho. Fora da caridade não há salvação, nos ensinam os Espíritos. E a doutrina, nos livros da codificação de Kardec, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, a Gênese, enfim, toda a coleção de André Luiz, nos ensina o que precisamos aprender. É na casa espírita que está essa instrução. O que quereis da vida? Ressurgir nesta própria vida? Venha dividir conosco os nossos objetivos, o objetivo dessa casa espírita. Dói. São compromissos que devemos assumir para a nossa própria renovação, mas ao se renovar, encontraremos a felicidade eterna, que nos ensina o Evangelho, que a felicidade não é deste mundo, mas compreendamos, não é deste mundo material. Esta felicidade podemos ter mesmo encarnado, mas quando descobrimos a vida espiritual,
É essa vida espiritual, vivermos em espírito, ainda com o corpo físico, que nos transmite a felicidade eterna. Nesse estado, ninguém pode te atacar. Ao atacar, você ignora o ataque e auxilia. Desta forma, você não se desequilibra. As energias que pulsam no seu espírito lhe confortam o seu corpo material, e chamamos de sorte as coisas que vão nos acontecendo, né? Um emprego melhor, o outro chamou, é merecimento das tuas atitudes. Eis aí a função desta casa espírita, mais precisamente Centro Espírita Ismael, que em seus diretores e em seus colaboradores prezam pelo conhecimento da doutrina, pelo despertar do conhecimento do que cada um é em espírito eterno. Qual é a sua tarefa? Sejamos, pois, resignados com a tarefa de cada um. Ponhamos um sorriso em nossos lábios para sofrer com dignidade, dizendo ao Pai Criador: pode mandar, venha, estarei pronto, porque a minha fé é inabalável, porque ela é calcada em cima de fatos e de lógica, pois a doutrina me esclarece dentro da ciência, da filosofia e da religião. Com base em fatos e em lógica, eu me religo a Deus pela reforma que faço intimamente no meu ser, compreendendo que esta casa nos ensina e nos esclarece em seus diversos cursos, diversos simpósios, diversos encontros como este, nos revelando quem sou, de onde vim, o que estou fazendo aqui e para onde vou. As luzes do futuro estão descortinadas para cada um de vocês, que muito recebeu, muito será cobrado. Portanto, entre na trilha. Agora vocês já sabem que depende de vocês e de mais ninguém. Sejamos, pois, complacentes, sejamos, pois, compreensivos com todos aqueles da família aonde nascemos, porque, segundo Paulo, no livro Pão Nosso, com o título de A Família, nos explica que é lá, no seio familiar, que está a nossa mais profunda tarefa para a nossa regeneração espiritual. Senhores, que as bênçãos do Pai Criador estejam com todos nós, hoje e sempre. Um grande abraço. Calma. Calma. Tem perguntas? Não tem perguntas? Hã? Tem perguntas? Tem pergunta, Diogo? Não? Então vai. A gente progride mais, o espírito progride mais. Por exemplo, o conhecimento científico, né? Ok. Por exemplo, o conhecimento, de modo geral, ele muitas vezes a gente percebe através de muitas pessoas aí de alto nível aí da política, Intelectualmente elevadíssimo, né? que tem uma inteligência muito alta, Ok. e forte, mas a moral é baixa, né? Ok. Em relação àquele espírito. Como pode se processar isso, né? E eu tinha a impressão, eu ouvi Ok? você agora, que primeiro a gente progride. Intelectualmente. Não, eu entendi que o senhor falou que moralmente para depois progredir. É o contrário. Em tese, tem que progredir primeiro intelectualmente, e isso por si só arrasta o moral. Mas, no entanto, na sua colocação, que contribui muito bem colocado, a gente enxerga cientistas, médicos, advogados, de uma capacidade intelectual elevadíssima, mas uma moral que é brincadeira. Não vamos entrar em detalhe, tá bom? Mas tem muitos conhecedores profundos do intelecto e, na verdade, moralmente, mal reconhecem Deus. Os ateus, por exemplo, não reconhecem Deus, nem tampouco a bondade. Interessa o seguinte: a intelectualidade é o conhecimento, o poder. Não existem pessoas assim? Então eu afirmei que a intelectualidade arrasta a moral. Nem sempre. É uma tendência. Acontece que esses que se colocam dessa forma terão que reencarnar diversas vezes, e nessas encarnações são mentes esclarecidíssimas, mas que nascem em famílias onde a religiosidade mais o moral estão em primeiro plano para a sua tarefa ser desenvolvida. E existem muitos obsessores, espíritos desencarnados, que
profundo conhecimento intelectual que usam e manipulam esses conhecimentos para auxiliar, para o mal, até que em uma encarnação ele vai se depurar de todas essas informações e vai descobrir o amor, e vai descobrir o moral, e aí esse moral tem uma curva ascendente em velocidade desproporcional com o intelecto já conseguido. Ajuda a compreender, mas não é necessariamente sincronizado. Elevou intelectualmente e eleva moralmente. Não ocorre assim. Então existem sim pessoas de moral extremamente baixa, em intelecto extremamente elevado, e que ainda não descobriu o caminho do comportamento normal. Tudo bem? Vamos lá. Eu gostaria que o senhor comentasse, quando o senhor fala da vida, do momento de reencarnar, existe um esquecimento. A pessoa não passa para trás. Começar do zero, uma oportunidade. Gostaria que o senhor comentasse alguma coisa nesse sentido. Ok. Assim o faz para que a gente não tenha mexido as nossas oportunidades, porque se nós soubéssemos quem fomos em vidas passadas, muito provavelmente não teríamos forças de continuar. Então esse esquecimento é assim. No livro Missionários da Luz, no capítulo 13, Reencarnação dos Seres do Mundo, deixa claríssimo isso para a gente. Nós em espírito somos miniaturizados, então tudo que não vai ser usado nessa encarnação é debelado, né? É dissolvido. Então você é miniaturizado e é trazido para o corpo da mãe e ancorado no genésio, dentro do espaço áurico para proteção. Mas nós estamos encapsulados e energias externas não mudam a sua programação e nem você consegue atuar sobre essas informações externas. E no seu intelecto, todos nós, temos o consciente, o inconsciente e o superconsciente. O inconsciente nosso é de nossas vidas passadas. O nosso consciente é de vidas presentes. E o nosso superconsciente é daquele futuro imediato que as nossas atitudes de hoje já foram comprometidas para gerar esse futuro imediato. Então, essas vagas lembranças, já estive aqui nesse lugar, conheço essa pessoa, mas nunca foi apresentado a ela, tá? Pode ser de vidas passadas, esses lampejos dessas lembranças. A verdade é que o teu arquivo mental nunca se perde. Dentro do teu arquivo mental existe o aprendizado das suas vivenciações de todas as centenas e milhares de encarnações que certamente você já teve. Mas você não consegue, em vigília, de olhos abertos, acessar esse arquivo mental. Mas quando dormimos, todos nós relaxamos os nossos liames que prendem o nosso perispírito ao nosso corpo físico, nos desdobramos e vivemos no mundo espiritual. Quando nós nos desdobramos, deixamos o nosso corpo físico lá na nossa caminha e vamos vivenciar o mundo espiritual, aqui nós temos acesso às lembranças de todas as nossas encarnações. Mas quando entramos em vigília no corpo físico, como estamos aqui agora, nós não temos o acesso a esse inconsciente, a nossas vidas passadas. Tudo bem? Dentro daquela frase, cérebro sua e que muito será cobrado, que muito foi dado. Mas o inverso. Existem alguns casos, existem casos em que, justamente quando você está buscando conhecimento, quando você está indo atrás de algumas coisas, você fala, mas por que isso está acontecendo agora? Por que isso está piora para você justamente ver esse desafio? Legal, boa colocação. Olha, nenhuma única ovelha se perderá. A tua sustentação é eterna. E o Pai nunca coloca um fardo maior do que aquele que nós temos condições de suportar. Mas, às vezes, o sofrimento que a gente passa nessa vida é tão profundo e dói tanto que a gente pensa que vai desfalecer. Ao invés de desfalecer, diga ao Pai lá em cima, né? Pode mandar mesmo. Eu vou sustentar. É a oportunidade que você tem de reparar alguma coisa muito grave. Se a reparação for feita dentro dos princípios que são nos ensinados, do amai-vos, de compreender, de não revidar ao ataque jamais, de ser manso de coração, de ser moderado nas atitudes. Então não atire a primeira pedra nunca, compreenda sempre. É dificílimo, a gente sabe, mas quando estiver quase espanando, pede licença, vai lá no banheiro,
ninguém está te vendo, não é isso? Fecha a porta, tranca e faça uma oração. Evoca o teu anjo guardião, diga a ele do fundo do seu coração, não uma palestra, não uma oração simples, aquela conhecida e regida pela métrica: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. No final você nem sabe o que pronunciou. É uma oração poderosíssima. Vai lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, oração dominical, item 2. Compreenda o que quer dizer essa oração profundamente. Você vai ver que energia que ela pode te dar, mas quando pronunciada, não com os lábios, e sim com o coração. Experimente abrir uma conversa franca: Senhor, eu não estou suportando, meu anjo de guarda, faça-te presente, projete as tuas energias às minhas energias, abraça-me, deixa-me perceber essas energias fluídicas benfazejas, que os meus centros de força possam se iluminar nesse momento e refazer o meu estado de ego, para que eu possa suportar esse teste. Eu não quero sucumbir e não vou revidar. Com fervor, essa oração vivifica as energias áuricas do teu perispírito, e uma paz interior lhe reinará, e você será envolvida pelos anjos que continuam trabalhando na seara de Jesus, fazendo-nos suportar o que queremos de fato suportar. Então aqueles que não têm estrutura serão sempre carregados pela obra do Pai Criador. Força, companheiro. Pois não. É normal, por exemplo, na erraticidade, o espírito tem uma dificuldade em alguma situação. Então lá ele não pode evoluir, mas ele pode fazer uma espécie de um treinamento lá, para vivificar bastante aquilo e trabalhar aquilo, para depois, quando ele reencarnar, ele tá mais preparado para... Legal, minha pergunta. Nos encontramos lá no umbral, tá? Mas é o seguinte, olha, não vai ser fácil, tá? No filme nosso lá, representado por cair de cara na lama, quem gosta de lama assim? Dá para secar no sol? Não, nem sol não bate lá. Micro-ondas também não tem, né? Oi? Não, é bom pra pele. É bom para a pele, passa na pele. Mas eu ia falar que quando bate o sol, vira aquelas cocadas, né? Rapadura, né? Na África o povo come lama. Mas é isso mesmo, né? Mas nem isso não faz porque não tem sol. O raio do sol esparrama a energia negativa. O sol, no seu brilho energético, esparrama a energia negativa. Então lá no umbral é o seguinte: não é um lugar geográfico, não existe umbral em nenhum lugar, em nenhum plano de vida. Mas o umbral segundo as informações da doutrina espírita, né, no céu e inferno, nos revela que o umbral existe na cabeça de cada um de nós. E ele é formado pela nossa zona de remorso, pelo nosso sentimento de culpa, daquilo que nós nos culpamos, daquilo que nós nos arrependemos, da maldade feita para alguém que nos causa remorso. Nós temos vergonha até de conversar sobre isso. Aquilo lhe é uma situação vergonhosa para nós escondemos lá no nosso subconsciente, lá dentro, só nós. Errado, isso deve ser retirado. Nós não devemos estagnar essas energias, porque elas nos acompanharão. E se tivermos remorso e culpas de várias atitudes, ao fazermos a passagem, despertaremos da erraticidade nessas zonas que nós criamos dentro de nós. Um filme maravilhoso que nos revela isso e nos faz compreender é um filme chamado, já um pouquinho antigo, Amor Além da Vida. Acho que eu não me expressei bem. É independente de ser umbral. Ok. Pois não. Independente da minha situação. Vou fazer uma suposição que eu, como espírito, eu estou fazendo um bom trabalho. Eu estou evoluindo normalmente assim, legal. Mas tem uma determinada situação que me é mais difícil. Em várias encarnações eu estou tendo aquela dificuldade. Então, no plano espiritual, eu trabalho mais nessa situação. Para poder, quando reencarnar, para poder ter sem dúvida nenhuma. Mais facilidade. O sofrimento do umbral, na verdade, não é perdido. Nós não sofremos no umbral porque Papai do Céu é ruim. Aliás, ele é puro amor, é pura misericórdia. É que nós precisamos reconhecer, pelo sofrimento, o espírito de tanto sofrer, ele aprende que aquela atitude lhe causa muita dor.
e ele chegar no fim do poço, né? Então ali ele não quer mais. É nessa situação que no umbral nós reconhecemos as nossas verdadeiras culpas, aquelas situações mais difíceis de serem trabalhadas. Isso nos vivifica, nos depura, porque não é um castigo ir para o umbral, é um estado de reflexão, e isso te fortalece para, quando resgatado, trabalhar na cidade espiritual, na instituição da qual você vai, para o refazimento perispiríticos, que foi detonado, né, pelas dores que nós passamos lá no umbral. Lembra do André Luiz, que quando foi para o nosso lar, foi tratado, tudo fluidicamente nós estamos falando, porque o perispírito é fluídico, tá? Mas tem a comida, tem a sopa, né? Para nós nos convencermos do que arrastamos ainda naquele corpo que já se foi. Mas isso tudo é recomposto, e esses sofrimentos são matéria de reflexão para você nas cidades de recuperação para a nova encarnação. E nessa nova encarnação, a gente vem com aquele poderio, com aquele histórico que nós vivenciamos, para quando batermos de frente de novo com isso aí, dar um passo atrás e falar: opa, eu já vi esse filme. E aí a gente resiste mais ou menos de acordo com o que você passou. É isso? É isso. Ok. Legal. Mais perguntas? A gente ainda tem tempo. Mas, necessariamente, uma dificuldade que eu tenho em avançar em determinada situação, isso necessariamente vai causar um sofrimento? Olha, todos nós temos essa dificuldade. Por exemplo, o meu amigo, muito amigo, ele veste verde. Não sei se você me entende. Entendeu, né? Então, eu tenho uma dificuldade, mas é uma alma bondosa. Eu não sei como é que ele teve esse deslize de escolher essa cor. Porque ele pode falar de coisas muito inferiores aqui. Ah, tá certo. Muito bem, muito bem. Então nós vamos pular esse assunto. Mas nós sofremos, e aquilo que é mais importante a gente debelar é o que mais nos causa esse sofrimento. Então, quanto mais nós perseverarmos, mais chances nós temos. Mas não é na primeira e nem na segunda. Mas quem tem pressa diante da eternidade? Mas devemos dar o nosso melhor. E aquilo que você tombou e caiu de novo, meu amigo, não se envergonhe, né? Bata o pé de novo pela 14ª vez, não tem problema, bata o pó, levanta e começa a andar na linha de novo, mesmo que caia novamente, levanta. Essa tua frase ficou guardada em outras palestras. Em outras palestras? Ótimo. Muito bom. Mais perguntas? É agora a hora que a primeira vez que vem na casa faz... Você quer que seja agora? Pode ser agora. Não, nós vamos dispensar. Não, eu vou fazer o seguinte: você tem alguma pergunta? Se você tiver uma pergunta, eu posso. Não, entendeu tudo. Tudo. Perfeito. Eu estou querendo liberar ela, porque se ela falasse, tem uma pergunta, eu liberava ela de 5 minutos. Ah, então ela vai fazer aquele trabalho de casa, né? Você quer acabar de qualquer jeito? Não, eu não tenho nenhuma pergunta. É brincadeira, não. Você seja sempre bem-vindo à casa e que a casa possa ter alguma instrução que lhe favoreça em sua vida, junto aos seus, espiritualmente. Que você realmente possa descobrir um caminho para a sua alegria e felicidade, viu? A todos isso, tá bom? Bom, como não tem mais perguntas, Encerrado está agradecemos a tua participação. Que bom. Eu creio que todo mundo está iluminado, né? Agora. Que bom, né? Descortinando. Se descortinou, todo mundo iluminado. Mas se tiverem alguma pergunta ainda, a gente, até o finalzinho, então umas 9h30, pode depois procurar a gente aqui, a gente tira alguma dúvida. Tá bom. Vou agora te colocar o descanso novamente. Ok, já estou sentado aqui. Sim, nós vamos ao sorteio. O livro é este aqui, tá? Na Escola do Mestre, Pedro Camargo. E ele é um livro interessante, eu já li, traz muita informação moral e evangélica que nos auxilia nessa redescoberta de virtudes. Já sou eu? É. Número 50. É que tinha que ter, não podia ter assinado, só eu e você não assinamos. 27. Isael Rosendo. Não? Vai. Que pena. Ok. Será que tem música de programa? 20. E Laura 29. Matias. Não, 29. Laura Matias. Tá aí? Tá ali. Ótimo.
Eu vou pedir que você venha aqui ao final. O José Roberto vai psicografar uma mensagem. Nem que seja do teu próprio patrimônio espiritual. Você sacanagem com ele. Só ele vai fazer sacanagem? Que isso, a gente faz sacanagem com o palestrante também. E a gente, enquanto ele vai passar uma mensagem para o livro, nós vamos fechando novamente os nossos olhos, lembrando que nós estamos dentro desta casa espírita, um local que ficou bem claro, é para estudo da doutrina espírita, e na eventualidade de nós necessitarmos de um apoio energético, moral, espiritual, também nós temos esse tipo de trabalho dentro da nossa casa. Pode ser procurado aqui a entrevista, para que de alguma forma a gente sempre que vem ao centro espírita ou que busca socorro no centro espírita, a gente saia daqui com harmonia, a gente saia daqui numa condição melhor, mais agradável do que aquela que a gente chegou.